Glória a Deus. Pai, um negócio curioso. Boa noite a todos. Será que é acelerado ou não? Aleluia. Boa noite a todos. Essa penúltima música que eles estavam cantando, perto quero estar, junto aos teus pés. Todo pregador sonha ser cantor, sabia, né? Glória a Deus. Todo pregador que não é cantor, ele tem um tiquinho de frustração dentro dele. Aleluia. Brincadeira. Essa música tem um relato de 4 pastores que estavam fazendo uma viagem missionária e eles bateram o carro e os bombeiros chegaram para socorrer eles. Eles já estavam em fase terminal, não tinha muito o que fazer, mas quando os bombeiros chegaram, eles cantavam essa música. Os bombeiros entraram em pranto, falou: rapaz, o que é isso? Os caras à beira da morte cantavam: perto quero estar, junto aos teus pés. Eu não sei o resto, não. Glória a Deus. Quer ver que você sabe? Você está querendo me pôr na fogueira, né? Glória a Deus. Então, eu venho pensando alguns dias, eu sempre estou ali terça-feira, o pessoal que me acompanha, eu venho sempre com atenção com relação a não levar as pessoas a simplesmente a olhar os princípios, aos conselhos, às instruções de Deus, para elas terem algum tipo de realizações, não só dando atenção ao efeito colateral do que é andar com Jesus, não só dando atenção naquilo que Jesus pode fazer por mim e por você. E eu sei que a ideia, né, quem provocou isso em mim e em você, não é a gente. Não saia, putz, rapaz, eu sou interesseiro, né, eu não poderia viver assim. Não tem nada a ver, porque é Deus quem inventou isso. É Deus quem iniciou dizendo: aquele que se aproxima de mim, eu galardoo. Então não é uma invenção humana. Então eu não trago pesar para mim pensar com relação a isso, porque é Deus quem provoca isso em mim e em você. É Deus quem avulta isso em nosso coração, dizendo: olha, pode colocar a sua confiança em mim, pode depositar a sua fé em mim, que há uma retribuição da minha parte para contigo, circunstancialmente dizendo. Nós sabemos que a igreja, você estuda um pouquinho a história da igreja, não precisa de muitos anos atrás não, por muito tempo a igreja não compreendia a mão de Deus, a mão de intervenções, a mão de socorro, a mão que era capaz de operar coisas sobrenaturais na esfera circunstancial. Então as pessoas acreditavam que viver com Cristo era apenas um dia se encontrar com Ele na glória, que já está bom para danar. Aleluia! Mas a igreja foi evoluindo e a gente percebe que a gente foi crescendo na revelação. Opa, há um Deus de intervenções, há um Deus que é por nós. E quando Deus decide favorecer, ser por nós, nada e ninguém pode ser contra. Porque agindo Deus, não há força suficiente nas esferas espirituais e naturais que pode frear um Deus decidindo favorecer alguém. Não tem nada que possa detê-lo a Deus. Não tem nada que pode impedi-lo, se Deus disser: eu vou agraciar fulano ou ciclano. Tomara que seja você, amém? Glória a Deus. Então nada pode frear esse Deus, nada pode deter esse Deus. Quando Deus decide operar, Deus é violento. Melhor da expressão, Deus age com avidez, com fervor. Aleluias. Às vezes as pessoas dizem: não, Deus é o Deus do amor. Sim, é o Deus do amor, mas é o Deus do amor no ambiente de graça que nós vivemos. Mas a Bíblia também diz que Ele retornará como um leão, alguém agressivo, alguém que toma as chaves da vida e da morte, assim como diz em Apocalipse. Então é alguém que decide as coisas, e fomos criados em imagem conforme a semelhança de Deus. Então Cristo Jesus não é alguém a qual eu olho para Ele e diz: puxa, olha como Jesus era, olha como Jesus operava, olha como Jesus curava, olha como Jesus lidava com as circunstâncias espirituais, olha como Ele lidava com as tempestades, com aquilo que eu afligia. Não só eu admiro essa posição de Jesus, como eu me identifico com Jesus, porque o Evangelho ele é pautado em cima desses 2 pilares. É isso que significa Evangelho, é a substituição de Cristo, me tirando de um ambiente de maldição, desgraça, no pecado, a qual eu estava condenado não só à morte eterna, mas estava vulnerável aos ataques do diabo. E é por isso que eu digo: o que as pessoas precisam não é de coisas circunstanciais, porque Cristo não vem resolver as coisas por lado de fora, Jesus vem resolver as coisas por lado de dentro, porque é isso que dá sustentabilidade para todas as outras coisas que a gente julga ser efeito colateral ou circunstancial.
Então, a ansiedade, a depressão, é como se essa plataforma fosse o ambiente do pecado, a maldição que estava sobre mim e sobre você. Então Jesus olhava todos esses efeitos colaterais, dizendo: olha ali, ó, crise conjugal, doença, miséria, complexo, pensamento de incapacidade. Então ele via tudo isso, ele dizia: oh, preciso resolver essa parada. Só que se eu resolvo as coisas superficial, a base continua para se instalar novamente. Se eu tiro daqui de cima, não, vou tirar a miséria daqui. Logo, logo ela tem um ambiente para se escorar de novo. Por isso que a nossa prosperidade não está ligada a coisas visíveis e materiais, está ligada a um ambiente espiritual. Aonde que ele vem demole não, esse negócio aí. Arrebenta com tudo, aleluia. Arrebenta com todas as bases possíveis que dá sustento a esses efeitos colaterais sobre a minha e a sua vida. Então Jesus, ele vem trazer, ou ele vem resolver as coisas na sua base. Ele não vem resolver as coisas superficial. E é por isso, quando a gente olha para as Escrituras, Deus nos incentiva a ser semelhante como Ele, se identificar com Jesus. Jesus era alguém altamente produtivo. Você fala, quem é o nosso maior exemplo? Cristo. Então Cristo, ele não dava moleza para as circunstâncias. Cristo era alguém violento com as circunstâncias, ao ponto dos discípulos se cutucarem no barco e falar: rapaz, e essa moda agora, de falar com a tempestade e com o vento? Era um negócio que ninguém tinha visto ainda, era um negócio novo, ele estava startando uma matriz original do homem, a qual as pessoas não conheciam. Fala, mas como assim fala com a tempestade? Como assim dá ordem ao mar? Como assim os demônios se submetem? Como assim, se ele tivesse chegado aqui, Lázaro, quando estava morto, ele foi indagado dizendo assim: se você tivesse chegado antes aqui, Lázaro não tinha morrido. Ele falou: não, fica tranquilo, há um Deus no céu que sempre me ouve. Se você não pegou, eu quero esclarecer e parar um pouco aqui. Às vezes a grande poder e a grande resultados que eu e você temos não está baseado em algo que é produzido humanamente. Jesus, ele não exalta o poder da oração ali. Jesus não exalta quem ele era, e ele não era qualquer um. A Bíblia diz que ele tinha espírito sem medida, operava nos dons espirituais, tinha a plenitude de Deus nele. Ele podia sim dizer com muita humildade, assim como ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Imagina eu dizer isso para vocês: aprende de mim que sou manso e humilde. Rapaz, Jesus foi humilde. Reconhecer quem você é humildade. Mas naquele momento ele não faz isso. Ele não reconhece, dizendo: ei, eu sei, quando eu oro as coisas acontecem. Ele não leva nesse campo humano, pelo contrário, ele leva para outro ambiente, dizendo o seguinte: ei, galera, e a Bíblia é categórica nesse texto. Ele faz questão de enfatizar que ele fala isso para que os outros escutassem que estava à sua volta, dizendo o seguinte: o Pai sempre me ouve quando eu oro, levando uma atenção a Deus. A grande questão não é se eu vou ter resposta ou não. A grande questão não é se Deus faz ou não. A grande questão é que eu tenho que trazer a minha memória contínua, trazendo sempre, pensando nisso, que há um Deus no céu que sempre nos atende. Não é a grande questão se está movimentando as circunstâncias para o lado de fora ou não, mas eu dar atenção nesse Deus que está no seu trono, que sempre me atende e atende você. Para aquelas pessoas que estavam olhando e indagaram Jesus, falaram: rapaz, se você tivesse chegado antes aqui, você tinha orado, ele estava ruim, mas não teria empacotado. Os olhos de quem não entende que há um Deus para o lado de lá, disposto a sempre atender e responder, pode ser de limitação. Mas quando a gente tem uns olhos espirituais entendendo que nós não estamos produzindo nada na força do nosso braço, mas nós confiamos em Deus, há um Deus para o lado de lá que sempre traz resposta. Há um Deus que sempre nos atende. Então, o grande poder é que há um Deus no céu disposto a trazer resposta para mim e para você. Então, ele vem sim, assim como eu disse, a gente se identifica com Jesus. A gente não só admira Jesus, mas se identifica, porque ele provoca isso em nós. Ele diz: eu estou indo embora, vocês vão ficar, mas tudo que vocês viram e estavam admirando até agora há pouco tempo, vocês viram um gadareno que estava há anos preso lá, ninguém fazia nada, eu cheguei, resolvi a bronca.
Vocês estavam na tempestade, estavam doidos, tudo com medo de morrer. Cheguei, falei com a tempestade e resolveu a bronca. Vocês estavam um dia passando um probleminha financeiro, aí, circunstancial, estava sem comer lá, 5.000 homens, tudo apavoradinho, com 5 pãozinhos, 2 peixes. Eu cheguei e resolvi a bronca. Tudo sobrenatural. O efeito colateral é natural. Mas será que eu estou mais preocupado em receber o que é efeito colateral ou dar atenção naquele que provoca as coisas para o lado de fora? Porque o diabo, olha o papo do diabo com Adão. Papo velho, comida requentada, sempre bate na mesma tecla. Adão não tinha falta de nada. Adão estava num ambiente de Éden, um ambiente de plenitude. É ruim até de traduzir para o português essa palavra Éden. Sabe, um lugar de abundância, de satisfação, mas conseguiu implantar na sua mente que não estava tão bom assim. Falou, não, rapaz, você precisa dar um up, você precisa ser igual a Deus, você precisa colocando os olhos de Adão para o lado de fora. Dizendo, olha, está faltando alguma coisa aí para o lado de fora, e eu te sugiro que possa ser esse fruto aqui. Ele, rapaz, eu achei que você era mal, mas você não está me dando uns conselhos bons. Adão pensando, né? Achei que você não é tão ruim assim como as pessoas estão dizendo por aí, não. É verdade, está me faltando isso. Pode ser que esteja sim. Eu não quero ser injusto e nem te levar a um ambiente de passividade, que isso é outra desgraça. Só que também a gente desequilibrar as coisas, não trazendo prioridade nas coisas, aí é um grande perigo. Eu estava lendo um texto, e me veio só esse exemplo, eu vou dar para vocês, 1 Coríntios 10, 13, que não vem sobre vós tentação ou provação senão humana, mas fiel é Deus, que vos dará um escape antes. Sobrenatural escape. Provação natural. Não vem acima do que você não pode suportar. Está calibrado para você os BO. É seu. Esse boleto é seu. Não terceirize, é sério. E paga logo ele, porque daqui a pouco tem outros na fila. Porque o mundo é assim. É por isso que a gente não está baseado nas circunstâncias. Porque se eu colocar uma expectativa que tudo vai ficar floridinho, colorido, bonitinho, logo, logo eu me frustro. É por isso que nossas bases, o nosso sustento não é circunstancial, é espiritual. É em Jesus. Pode ser que as coisas venham bagunçar para o lado de fora, mas se os meus pés estão firmados no lugar correto, logo, logo é uma questão de tempo para eu resolver. E se porventura eu der tudo de mim e não conseguir, existe graça e favor de Deus para complementar isso. Agora, para você não ficar na dúvida, se você deixou a desejar, faça tudo o que você possa e mais um pouco, para você eliminar o esforço humano. Porque se já pensou, a graça de Deus está disponível, os anjos chegam lá para bater um papo, o cara está na mesma lá, Deus. Mas ainda 2 anos? Tá, mas a sua graça é para isso aqui, está faltando 20% da força humana dele. Puxa. Fala, eu já falei, já mandei anjo, mandei profeta, Deus, ele vem complementar aquilo que não há recursos humanos necessários para realizar. O que ressuscita o morto não é a oração, é o Deus que responde a oração. Ah, não, mas foi o fulano que orou. Tudo bem. Foi fulano que profetizou. Tudo bem. Mas é o Deus que dá inspiração. É o Deus que inspirou o outro a orar. É o Deus que inspirou o outro a fazer, que é o poderoso da história. Não é humanamente. Nós olhamos e damos o crédito a Cristo. Calma aí que eu já vou voltar no texto. Pensa que eu sou doido, né? Mas não sou não. Papai, pregador meio doido. Aleluia. 1 Coríntios 10, 13, não vem sobre vós tentação senão humana, mas antes vos dará um escape. Escape é sobrenatural. Estava pensando, olha a ideia que veio na minha cabeça. Panela de pressão. De vez em quando você vê aqueles pepinos que dá, né? Rebenta com tudo na cozinha. Mas por quê? Às vezes é tão animado, fazer uma carninha de panela. Todo mundo começa bem, ninguém faz uma carninha de panela pensando que vai explodir. Puxa, fazer uma carninha de panela, daqui a pouco explode. Não, ninguém planeja isso. Pelo contrário, está animado, almoço de família, fazer uma carninha de panela, pôr uma mandioquinha. Viu que eu entendo? Eu só falei isso para ver que eu entendo, amém? Aleluia. Entendeu? Eu vou fazer aqui o almoço de família e tal. Aí tem aquela válvula de escape da panela de pressão, que quase ninguém dá atenção. Aí de repente vai fazer alguma coisa, ou põe um louvorzão. Não, tá amarrado, né? Põe uma música alta lá e tal. Não, porque não vai acontecer com você. Aí põe lá, não escuta. Aí a válvula, ela acaba sujando ali o... Efeitos especiais na pregação, tá? Aqui é
que é poderoso no Senhor. Vai pegando comigo aí, a imaginação. Aí parou de chiar lá. Automaticamente ela foi criada. Se desse um pepino, teria uma válvula de escape. Primeiro, igualzinho o texto. Vai dar. Porque Jesus tinha muita coisa para falar para mim e para você. Para animar a gente. No mundo tereis aflições, estou indo embora. Aí ele falou, tendo de bom ânimo. Eu venci, vocês podem vencer também. Mas ele falou, sem vocês não vão ficar. Não pinta esse quadro na vida de vocês. Então é mais ou menos isso aqui. Era para acionar a válvula de escape. Se eu não estou dando atenção, manutenção, se eu não olho aquilo, num momento de crise circunstancial, num momento de agravamento, ninguém quer usar aquela válvula de escape. Mas, se possível, se eu precisar utilizar ela, eu não quero estar com a minha atenção toda no efeito colateral que a panela de pressão traz para mim, que é o almoço, a carne cozida. É uma bênção. Mas eu tenho que cuidar daquela válvula de escape, dar manutenção nela o tempo todo, para que se algum dia der um problema, naquilo que é corriqueiro, está tudo bem, ela esteja apto a funcionar na minha vida. Assim é eu e você. Às vezes a gente está olhando para o efeito colateral, mas Cristo deve estar sempre ascendente na minha e na sua mente, para a gente ter atenção que Ele não veio só nos trazer realizações exteriores, mas internas. A gente precisa dar manutenção nisso. Senão eu vou entrar numa bola de neve de insatisfação contínua. E Ele quer nos levar a um ambiente de realização nele, aí posteriormente a gente entra em comum acordo. Uma pessoa que está firmada em Jesus, está realizada nele, é uma máquina de realizações. Agora, uma pessoa que está olhando só o efeito colateral, ela pode sim também ser uma máquina de realização, e é aí que mora o perigo. Porque se eu olho para Cristo, e toda vez que eu venho subir para pregar, às vezes na terça eu estou mais ali, eu venho pensando isso aí. Isso aqui não é um ambiente agora, só as instruções do meu mestre é validada, é dado atenção. Aí eu saio correndo para produzir e ter as realizações que eu julgo ser bom para mim. Silêncio poderoso, hein? Então eu não só dou atenção para Jesus, não, puxa, eu vou aplicar isso aqui, acolá, sem esquecer daquilo que é essencial. Porque se eu estou nele, com certeza eu vou ter capacidade, energia, entusiasmo, sabedoria, não só para realizar, mas realizar as coisas da maneira correta. Aleluias. Dando essa atenção devida, dando de dentro para fora, sustentável, porque pode ser que nas realizações, assim como em Mateus capítulo 7, aqueles camaradas chegaram falando com Jesus, pai, nós teve muita realização, expulsamos a capetada, curamos enfermos, operamos milagres. Falei, não, vocês inverteram as ordens dos fatores, vocês usaram da unção, da autoridade e tiveram muitas realizações. Ali está falando no campo ministerial, mas você joga em qualquer área. Porque é bem certo. Em Gênesis 1:26, é um baita texto para você meditar, se você está precisando arrancar da partida, sabe? Evoluir em alguma coisa. E eu sei que num auditório como esse, tem gente de todo tipo, de todos os níveis. Então tem pessoas aqui que estão precisando, puxa, cara, eu preciso startar, eu preciso iniciar, eu preciso, sabe, dar velocidade nas coisas. Gênesis 1:26, fomos criados à imagem de Deus, em espírito. Conforme a semelhança de Deus. Isso é uma baita informação se você quer produzir alguma coisa. Você não é comum, você é um ser espiritual. Você age semelhantemente como Deus, é por isso que se identificamos com o Cristo. E não só se identificamos, ao ponto do Cristo dizer para nós, e ainda crescer ainda mais isso em nós, dizendo o seguinte, vocês viram todas essas obras eu fazer, vocês ainda vão fazer obras maiores. Então ele não tem problema com as realizações. Ele não tinha problema das pessoas serem bons anfitriões, assim como Marta. Mas ele está dizendo o seguinte, Marta, você precisa entender um ponto aqui. Quando eu estou no ambiente, as tarefas se tornam secundárias e eu me torno prioritário. Nunca vamos inverter os fatores em levar a satisfação de realizações, produtividade, sabe? Ao ponto de substituir aquilo que é essencial, que é Cristo. Então era isso que ele estava indagando Marta. Não é errado o que você faz, não é errada a forma que você está fazendo, é totalmente lícito, mas você está invertendo a ordem dos fatores, isso pode te trazer prejuízo.
Se eu olho, hoje é o tema panela de pressão. Se eu volto para a panela de pressão e não dou atenção na válvula de escape, nunca. Aquelas bênçãos de domingo, aqueles almoços de domingo, que é sempre para ser uma bênção, pode se tornar um desastre. Tem gente pensando aqui, misericórdia, chegar lá agora, a primeira coisa que eu vou. Mas é tempo que eu não mexo na minha panela. Vai lá, dá um calibre. Às vezes Deus está falando. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que é para ser uma bênção, se eu não respeitar, entender que é Deus quem sempre vai me dar as saídas, Deus quem sempre vai me dar os escapes, que a vida é como uma montanha russa de altos e baixos, as circunstâncias são isso. Seria um legal a gente se soubesse que, puxa, é só vitória. Não, não é. Agora, o que é vitória também? Vamos trazer um ponto de indagação. É circunstancial? Ou é estar contente e satisfeito em Jesus? Ao ponto de ter sabedoria, força e energia para agir diante das circunstâncias. Isso é vitória. Isso é capacidade. Isso é sobrenatural. Vocês estão compreendendo? A Bíblia diz em João 8,32, eu sei que você sabe o texto, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem, sei que pessoas às vezes se envolvem com Deus inicialmente, assim como eu fiz lá atrás, estava nada bem. Você se envolve procurando um socorro, uma ajuda, e Deus está sempre pronto. Isso é inquestionável, é indiscutível na doutrina bíblica, se Deus socorre as pessoas ou não. Mas o que liberta, às vezes as pessoas se envolvem com Deus, dizendo assim, puxa rapaz, eu precisava resolver isso aqui, aí sim minha vida ia... Não, o que liberta as pessoas é o conhecimento da verdade, e a verdade é Cristo. E não só o que liberta, é o que mantém liberto. E eu preciso manter com o ponto de atenção nesse texto, ou em Cristo. O que me traz um bom almoço todo domingo, é sim a panela de pressão. Mas mais do que a panela de pressão, é eu dar sempre atenção àquela válvula de escape, que se um dia eu precisar, ela não venha desastrar tudo. Conhecereis a verdade, e a verdade ela rompe, ela destrói, ela te liberta em qualquer esfera que você pode imaginar. É o conhecimento de Jesus que vai nos levar a uma vida livre, satisfatória. Arildo, mas a pessoa que se envolve com Jesus, as coisas não melhoram? Com certeza. De Deus ninguém se zomba. Tudo que é semeado em fé, em confiança em Deus, vai ser retribuído. De Deus ninguém se zomba. Todo homem que se envolve com Ele de uma forma genuína, com o coração aberto, em confiança, procurando lhe conhecer, não só vai sair da fraqueza, vai se tornar forte, vai começar a realizar a proeza. Porque Deus funciona assim. Aquele que passa a conhecer a Deus, passa a conhecer a si próprio. Porque o diabo, ele tenta te ofuscar o tempo todo. Dizendo que você não é capaz, que não vai dar certo, que você não vai produzir, que isso vai fracassar, que a opinião, deixa para lá, faça. Daqui a pouco o culto acaba, e não é porque as pessoas são más, não. Mas cada um vai cuidar da sua vida. Cada um vai arcar com seus boletos. Confie em Deus de todo o coração. Procura conhecê-lo. Procura se entregar de uma forma mais intensificada. Não deixe o diabo te levar a um ambiente de pensamento a qual você vai usar o Jesus para realizar os seus sonhos. Mas deixa Deus te inspirar ao ponto de você se deixar ser usado por Ele, para que Ele possa realizar os planos dEle. Não estamos usando ao Cristo para realizar aquilo que estamos julgando ser bom para nós. Pelo contrário, estamos nos deixando ser gastados, ser usados pelo Cristo para realizar a vontade dele aqui. Porque é bem certo que Jesus veio o quê? Morrer na cruz, mas resolve um monte de questão circunstancial. Mas não se embriaga com isso. Puxa, que vida bacana, vou ficar aqui produzindo, realizando, multiplicando peixe, operando, meu ministério está bombando. Não, o propósito primordial é entregar aquilo que o meu Senhor espera de mim, e não aquilo que eu julgo ser produtividade, ser retorno.
Eu sei que eu prego pouco aqui, mas sempre estou ali na super terça. Não sou contrário a isso, pelo contrário, a gente prega muito isso. Realizações, capacidade de produzir. Mas a gente não pode levar as pessoas a entender que o evangelho é isso. Ah, agora eu entendi, vou usar Jesus e agora vai ficar... Não, pelo contrário, eu deixo Jesus me usar e Jesus vai me encaminhar, vai endireitar minhas veredas. Aí eu preciso ter confiança. E confiança não é produção humana. Confiança é um produto de conhecimento. Eu conheço, por isso eu confio. Ninguém conhece uma pessoa hoje e diz, eu confio em você. É mentiroso. E o texto bíblico vai endossar mais isso. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sua palavra, já recebemos. Como é que eu confio? Conhecendo. E quando eu conheço, eu me torno liberto. Aleluia. Está ficando claro? Aleluia. Existem momentos na minha e na sua vida que a gente deve se preparar para o ambiente circunstancial, sabe? E não é se preparar com a força humana. Provérbios 3,5, gostaria de até ler com você lá, não só o 3,5. Se você quiser só prestar atenção, é mais importante do que você tentar me acompanhar. Provérbios 3,5 diz assim, ó. Não, vou no 1, tá? Provérbios 3,1. Filho meu, não te esqueça da minha lei ou da minha palavra. Guarde ao seu coração os meus mandamentos, porque aumentarão teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Cara, você guarda. Olha que loucura isso aqui. Não está falando nem de uma receita milagrosa, nada. É guardar no coração uma informação invisível, que é a palavra. Vai te aumentar seus dias. Versículo 3. Não te desampare da bondade ou da fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve na tábua do seu coração. Isso foi feito. Assim acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A Bíblia diz que Jesus também achava graça diante de Deus e dos homens. Isso é sobrenatural. Às vezes eu e você estamos precisando resolver algumas coisas, a gente vai precisar desse up de Deus. As pessoas vão precisar se agraciar com a gente. Às vezes você vai fazer tudo certo. Não, vai ter que ser assim, porque eu estou correto, estou assim. Se você não ir na confiança de Deus, o cara vai te olhar, vai te achar antipático, aí lascou tudo. Puxa, vou fazer negócio com esse cara, não vou fazer isso, não vou. Eu lembro o primeiro salão comercial que a gente alugou, faz um tempo já. A gente perdeu o final de semana, né? Sábado, domingo, o nosso hobby era procurar comercial. Quem é empresário sabe, né? Que toda hora você não para, na cabeça é 1000 graus. Aí, final de semana, sábado, domingo, procurando. Pá. Todo sábado, domingo. É o tempo que sobrava. Até que a gente passou na frente de uma sala comercial, que é a primeira loja nossa. Aí a Natália falou, isso aí. Eu falei, não, isso eu não gostei, não. Aí estava na carne, né? E ela no espírito. Eu falei, tá, mas vamos ver lá. Aí veio, liguei para ele, falou, estou em viagem, estou chegando segunda-feira. Aí ele me atendeu lá na sala. Aí eu falei, rapaz, aqui era meu escritório, assim, assado. E eu estou divorciando da minha esposa e tal, então tá tudo as coisas aí. Várias pessoas já tentaram alugar, eu coloquei uma plaquinha bem pequena aí. Começou a abrir a vida dele para mim, já com os olhos cheios de lágrimas. Eu falei, nossa, vai virar um culto aqui daqui a pouco. Aí ele falou, cara, eu era da igreja, eu era líder de casais. Eita glória, aí tô com esse problema e tal, não sei o quê. Eu falei, eu sou da igreja também. Ele falou, pô, tá legal, hein, cara. Deixa eu te falar outra coisa já que você falou que é da igreja. E ele falou, eu estava aqui faz anos que está fechado. A hora que você desceu do carro do outro lado, Deus falou no meu coração, é para isso aí que você vai dar o salão. Nunca vi ele na vida. Várias pessoas tentaram alugar. Ele falou, não precisa de contrato não, você não vai sacanear comigo, nem eu com você, e está tudo bem. Hoje ele ficou um grande amigo. A mãe dele mora em Aquidauana. Aí esses tempos ele passou lá na frente da loja, me ligou, eu saí lá fora. Ele falou, não é nada não, só passei para te mostrar minha mãe para você conhecer ela. Você é um grande irmão que eu tenho, sucesso, o cara dá certo, não vou te atrapalhar nunca, que se você quiser ficar 100 anos aqui, você fica. Foi misericórdia.
Daqui a pouco estou caindo fora já. Aleluia. Entendeu? Então é só Deus quem pode fazer isso. Quando a gente confia em Deus, aí ele continua, confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Eu vou no caminho, eu vou fazendo aquilo que precisa ser feito, vou realizar tudo que eu posso fazer. Mas se porventura houver um déficit, houver uma falta de alguma coisa, eu sei que há um Deus fiel nos céus para me sustentar nisso. Agora, se eu estiver apoiado no conhecimento humano, eu vou julgar, saber o que eu preciso decidir naquele momento ou não. Eu sei que às vezes a gente não acerta tudo, mas a gente pode acertar boa parte das nossas decisões com Deus. Amém? O texto continua, não seja sábio nos seus próprios olhos, teme o Senhor, aparta-te do mal. Isso fará remédio para o teu umbigo, medula para os seus ossos, saúde. Honra o Senhor com as suas primícias, com a sua renda, e os seus celeiros se encherão de fartura, e teus largares transbordarão. É claro, quando a gente fala honrar a Deus, a gente está falando sobre, ainda mais na área financeira, socorrer o necessitado. Ser provisão na vida do outro. Ser a resposta de Deus para o outro. Deus nos chamou à imagem conforme a sua semelhança e disse, eu vou te constituir uma nova criatura, eu quero que você me representa na terra, usa meu nome, fale em meu nome, haja no meu nome, resolva o que precisar no meu nome. Mas lembra que o nome é meu. Honra, glória seja dada ao Cristo. Tudo que somos, tudo que estamos fazendo, produzindo, Jesus seja glorificado. Não importa quantas realizações você tem, não importa o caminho que você está trilhando. Deus é quem está nos favorecendo a continuar a avançar. E se você está no estágio mais inicial, pode confiar em Deus, que Deus é capaz de te levantar, te dar força, energia e te colocar em movimento. 95% da sua vida está a responsabilidade sua, mas quando Deus chega de momentos em momentos, faz toda a diferença. Assim como eu estava fazendo, tinha perdido final de semana, não tinha mais, procurando. Esforço humano, está tudo bem, é correto fazer isso. Só que eu tenho que deixar essa válvula de escape no meu coração aberta, polida, com manutenção, liberada, se for preciso ser acionada, que seja e seja eficaz. Preciso ter sensibilidade espiritual, essa é a palavra, para saber que Deus é o meu Senhor, Deus me resgatou, não foi com prata e nem com coisas corruptíveis, 1 Pedro 1,18, mas pelo seu precioso sangue. Se Ele me resgatou, me comprou, me tornou Senhor da minha vida, no mínimo eu devo prestar conta, ou de tempos em tempos indagar, Deus, há uma missão para mim? Deus, estou no caminho correto? No mínimo deve haver indagações de tempos em tempos, para não falar que é desrespeitoso agir sem fazer essas indagações. Salmo 127, versículo 1, a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhos que edificam. A Bíblia não questiona ou não proíbe, não condena a edificação da casa. Mas ele diz, se você edificar a casa, se o Senhor não estiver envolvido, em vão trabalhos que edificam. Não é errado edificar, não é errado construir, é errado deixar Deus à parte, é errado deixar Jesus à parte das nossas tarefas diárias, por mais comum que pareça. Sempre vá com esse ponto de atenção. Pai, será que não tem um ponto de atenção aqui? Será que eu não preciso? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão você coloca o guarda para vigiar. Não é errado fazer as coisas, não é errado edificar, construir e produzir, mas eu preciso envolver Jesus nas minhas coisas. Isso é uma coisa que não está muito longe de ser, às vezes, uma reunião como essa. É um lugar onde existe um termômetro no nosso coração, tem dito isso, que só eu e você temos a chave para acessar ele.
Só eu e você sabemos como está aberta a porta do nosso coração para Jesus. Se só está uma frechinha, se está meia porta. E eu quero ilustrar um pouco isso. Ninguém cogitaria a ideia, que eu vou citar agora, de olhar uma garrafinha de água, ler no seu rótulo. Quem fez esse exemplo foi Sérgio Cataglini, um argentino. Olhar uma garrafinha de água e ver lá escrito no seu rótulo, 99% de água potável e 1% de água de esgoto. Ninguém queria uma água dessa. Agora, por que a porta do coração pode ficar meia porta só? Não, eu devo abrir o meu coração por completo. Eu devo deixar que Jesus, se Ele me comprou, e se eu digo aos meus lábios, com os meus lábios, que sou grato a isso, essa compra, essa redenção, que Ele me tirou de um ambiente de desgraça, espiritualmente dizendo, eu preciso, no mínimo, abrir o meu coração, confiando, sabendo o seguinte: Deus tem o melhor para mim. Estava conversando com outro empresário esse tempo, falei, rapaz, prepara a sua vida. Não estava dando sermão, não, é que eu me expressei mal. Eu falei assim, me incluí junto com ele. Eu falei assim, rapaz, a gente tem que estar pronto. Deus é como um general, a qualquer momento, sem aviso prévio, pode dar um comando e uma ordem. Preciso de uma missão, eu conto com você. E aí? Aí pessoas que não estão se preparando, parece que Deus está sabotando elas. Ela, puxa, minha vida estava tão boa, tinha acabado de construir minha casa, tinha acabado de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí começa aquela lista de lamentações. Mas é claro que parece que Deus te sabotou. Eu não estava esperando, não estava preparando a minha vida para que Deus pudesse me dar novos comandos, novas instruções. Deus tem coisas novas para mim e para você. Não se apoie no seu próprio entendimento, achando que o meu e o seu plano seja o melhor para nós. Me incluo nisso. Estou vivendo a minha vida como se não consigo fazer isso ainda hoje, mas se acontecer, Deus é meu Senhor. Que eu me prepare para isso. Deus não deve, não, eu vou te cerimônia para a gente não. Aleluias. Vamos construir, vamos realizar com a sensibilidade do nosso coração. Em Romanos 8, 26, já estou encerrando. Ele diz assim, da mesma maneira o Espírito, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Segura aí. Ele vai dizer, porque não sabemos o que nos convém a pedir. Pedir a gente sabe, mas a gente não tem a sensibilidade de saber o que pedir, que é a diferença. O que orar, o que querer. Mas o Espírito intercede com gemidos. Essa palavra gemido significa expressões do coração. Voltando ao texto inicial, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. A palavra ajudar, ela significa, é uma assistência entre duas pessoas que mutuamente se ajudam. Não é um para o lado de lá sozinho, nem o outro para o lado de cá. É mutuamente se ajudam. A carregar o mesmo peso ou fardo. Então eu preciso confiar em Deus sabendo o seguinte: eu vou me deparar com limitações, com aquilo que vai parecer impossível para mim e para você, mas há um Deus pro lado de lá disposto a pegar junto com o peso, a nos ajudar naquilo que é preciso, onde falta força, sabedoria, instrução de como e quando fazer as coisas. Estão compreendendo? Vamos ficar em pé? Vamos lá, louvor? Em Hebreus 11, 27 em diante, é o 33, 34 que eu vou citar de cabeça.
A Bíblia disse no 27 que Moisés ele ficou firme quando ele saiu do Egito. Ele pegou, se estabeleceu, firmou seus pés, ficou firme, como se ele visse o invisível. Olha que louco isso. Moisés sai com a palavra de Deus para o deserto, deixando Faraó, a ira do Faraó que estava bravo, mas ele fica firme. Firme aonde? Circunstancialmente? Claro que não. No invisível. Isso é muito sobrenatural. Às vezes só você vai ter dentro de você aquela consciência, aquela convicção. Vai ser suficiente para você se movimentar. Às vezes a nossa firmeza, aquela segurança que eu e você estamos procurando, não está para o lado de fora. Pode ser que esteja para o lado de dentro. Aí, consequentemente, as coisas para o lado de fora começam a melhorar. Outras coisas, a Bíblia diz que pela fé alguns apagaram a força do fogo. Não se livraram do fogo. Não é um grande problema passar numa fornalha. É um grande problema passar sem a graça de Deus. Porque a Bíblia ainda é categórica e ainda tira sarro, que nem cheiro de fumaça tinha. Só quer tirar um sarrinho com Satanás, só pode, né? Porque só não queimar já estava bom para danar. Fala, não, nem cheiro de churrasco ficou. Como isso é possível? Sobrenatural. Tem circunstâncias na minha e na sua vida, vai ser inevitável, vai cruzar. Só não se apoie no seu próprio entendimento. Só não confie na força do seu braço. Confia em Deus de todo o seu coração. Porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Está dizendo, deu certo, eu fiz, eu realizei, seja nas escrituras, seja à nossa volta. Pela fé, alguns fecharam até a boca de leões. Aquilo que é inquestionável, se é a mão de Deus operando ou não. O que é uma intervenção de Deus? Fica claro. Faça tudo o que você possa. E um pouco mais, para não deixar dúvida, se faltou esforço humano. Mas confie em Deus em todos os processos. Feche seus olhos.